Era uma noite chuvosa de terça-feira, quando Marina Silva chegou do segundo emprego. Trabalhava como faxineira em um escritório durante o dia e como atendente em uma lanchonete até às 11 da noite. Aos 32 anos, mãe de uma filha de 8 anos, chamada Isabela, Marina lutava sozinha para sustentar a família desde que o marido a abandonou 2 anos atrás. Morava em um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia de Brasília, onde cada real contava, e cada conta era uma batalha. Naquela noite, ao subir as escadas do prédio, com as pernas doloridas e o uniforme da lanchonete ainda úmido da chuva, Marina não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ao chegar ao segundo andar, encontrou uma criança encolhida no corredor, próxima à sua porta. Um menino de aproximadamente 10 anos, magro, com roupas caras mas sujas, tremendo de frio. Seus olhos azuis estavam vermelhos de tanto chorar, e ele segurava uma mochila pequena contra o peito, como se fosse seu último tesouro. Marina parou diante da cena. Sua primeira reação foi olhar ao redor, procurando por algum adulto responsável pela criança. O corredor estava vazio. Apenas o barulho da chuva batendo contra as janelas, quebrava o silêncio. O menino a observava com uma mistura de medo e esperança, como um animal ferido que não sabe se deve confiar. "Oi, querido, você está bem?" Marina se agachou na altura da criança, falando com a voz suave que usava com sua própria filha. "Onde estão seus pais?" O menino engoliu em seco antes de responder com uma voz rouca. "Não posso voltar para casa. Por favor, senhora. Eu só preciso de um lugar para dormir esta noite. Prometo que não vou incomodar." Marina sentiu o coração apertar. Havia algo na voz daquele menino que a tocou profundamente. Talvez fosse o instinto materno, ou talvez fosse o reconhecimento de alguém que também conhecia o desespero. Ela olhou para a porta de seu apartamento, pensando na filha que dormia do outro lado, nas contas em atraso sobre a mesa da cozinha, no pouco dinheiro que tinha para alimentar mais uma pessoa. "Como você se chama?" perguntou gentilmente. "Pedro", respondeu o menino, evitando o olhar direto. "Pedro, você tem fome?" O menino assentiu timidamente. Marina suspirou, sabendo que não poderia deixar uma criança passar frio e fome na porta de sua casa. Abriu a porta e fez sinal para que ele entrasse. "Vamos, entre, mas você vai ter que me explicar o que está acontecendo, está bem?" O apartamento era pequeno, mas limpo e organizado. Marina havia conseguido alguns móveis usados ao longo dos anos, e, embora nada fosse luxuoso, havia calor humano naquele lar. Pedro entrou devagar, observando tudo com olhos curiosos. Ele nunca havia estado em um lugar assim, simples, mas cheio de amor. Na parede da sala, havia fotos de Marina e Isabela em vários momentos. No parque, na escola, em um aniversário simples. Pedro parou diante de uma foto onde mãe e filha sorriam abraçadas, usando roupas simples, mas com sorrisos genuínos. "Sente-se aqui", Marina indicou o sofá pequeno. "Vou fazer um lanche para você e depois conversamos." Enquanto Marina preparava um sanduíche na cozinha, Pedro permaneceu no sofá, ainda abraçando a mochila. Ele observava cada detalhe daquele ambiente. As contas espalhadas sobre uma mesa, os desenhos de criança grudados na geladeira, o uniforme de trabalho de Marina pendurado em uma cadeira. Tudo era tão diferente do que ele conhecia. Marina voltou com um sanduíche de presunto e queijo, um copo de leite morno e algumas bolachas. Pedro comeu com uma fome que sugeria que não se alimentava adequadamente há algum tempo. Ela sentou-se ao lado dele, esperando pacientemente que ele terminasse. "Agora me conta, Pedro. O que aconteceu? Por que você não pode voltar para casa?" O menino terminou de mastigar, limpou a boca com as costas da mão e suspirou profundamente. "Meus pais, eles brigam muito. Hoje foi diferente. Meu pai bateu na minha mãe e ela gritou comigo para ir embora.
que tudo era culpa minha. Marina sentiu um nó na garganta. Onde você mora, Pedro? No Lago Sul, murmurou o menino, mencionando um dos bairros mais nobres de Brasília. Marina franziu a testa. As roupas do menino, apesar de sujas, eram claramente caras. O tênis que ele usava custava mais do que ela ganhava em um mês, mas isso não importava naquele momento. O que importava era que havia uma criança ferida em sua sala, precisando de cuidado. Você tem outros familiares? Avós, tios? Pedro balançou a cabeça negativamente. Meu avô, ele é muito ocupado. E minha avó morreu no ano passado. E qual é o nome completo dos seus pais? Preciso entrar em contato com eles. O menino hesitou por um longo momento. Meu pai se chama Eduardo Santos. Minha mãe é Carla. Marina notou a hesitação, mas não pressionou. Tudo bem, Pedro. Você pode ficar aqui esta noite. Amanhã vamos resolver isso, ok? Pela primeira vez desde que o encontrou, Pedro sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Obrigado, senhora. Marina. Pode me chamar de Marina. Obrigado, Marina. Marina preparou um colchonete na sala para Pedro. Emprestou uma de suas camisetas, que ficou enorme nele, e o cobriu com um cobertor limpo. Antes de ir para o quarto, ela observou o menino já adormecido. Havia algo naquele rosto que a intrigava, uma familiaridade que não conseguia explicar. Na manhã seguinte, Isabela acordou e encontrou Pedro dormindo na sala. Curiosa como qualquer criança de 8 anos, ela cutucou a mãe no quarto. Mãe, tem um menino na nossa sala. Marina explicou a situação para a filha, que imediatamente se mostrou animada com a possibilidade de ter um irmão temporário. Isabela era uma criança doce e sociável, acostumada a dividir o pouco que tinham. Quando Pedro acordou, encontrou a família tomando café da manhã, na pequena cozinha. O cheiro de café e pão torrado o fez lembrar de manhãs distantes, quando sua família ainda era feliz. Bom dia, Pedro! Cumprimentou Marina. Dormiu bem? Sim. Obrigado. Pedro se sentou à mesa, ainda um pouco tímido. Isabela, sem a timidez dos adultos, logo começou a conversar com Pedro. Você vai estudar na minha escola? Qual é a sua matéria preferida? Você gosta de desenhar? Pedro sorriu com as perguntas da menina. Fazia tempo que alguém demonstrava interesse genuíno nele, sem segundas intenções ou obrigações sociais. Durante o café da manhã, Marina observava Pedro discretamente. Havia algo na maneira como ele se comportava, uma educação refinada, que contrastava com a situação em que se encontrava. Ele agradecia por tudo, comia com educação exemplar e tratava Isabela com uma gentileza natural. Pedro, preciso ir trabalhar, mas você pode ficar aqui com a Isabela. Uma vizinha vai cuidar dela hoje, já que não tem aula. Eu posso ajudar com alguma coisa? Perguntou Pedro, ansioso para retribuir a gentileza. Marina sorriu. Você pode ajudar a Isabela a organizar os brinquedos dela. Isso já é uma grande ajuda. Durante o dia, enquanto Marina trabalhava, Pedro e Isabela brincaram juntos. Ele ajudou a menina com uma tarefa de casa, ensinou-a a fazer origami e ouviu pacientemente suas histórias sobre a escola e os amigos. Para Isabela, era como ter o irmão mais velho que sempre sonhou ter. Dona Antônia, a vizinha idosa que cuidava de Isabela, observava Pedro com curiosidade crescente. Havia algo familiar naquele rosto, mas ela não conseguia identificar o quê. Menino, você me lembra alguém, comentou durante o almoço. Pedro desconversou, mudando de assunto rapidamente. Ele estava acostumado a ser reconhecido e sabia como evitar essas situações. Quando Marina voltou do trabalho, no início da tarde, encontrou as crianças assistindo desenho animado juntas no sofá. A cena era tão natural, tão harmoniosa, que por um momento ela esqueceu que Pedro não era seu filho. Como foi o dia de vocês? Pedro me ensinou a fazer um passarinho de papel.
exclamou Isabela, mostrando orgulhosa seu origami. E ele me ajudou a fazer a tarefa de matemática, acrescentou Pedro. Marina sentiu o coração aquecido. Havia muito tempo que não via Isabela tão feliz e animada. A presença de Pedro trouxe uma energia positiva para a casa. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marina tentou entrar em contato com os pais de Pedro. Procurou na internet por Eduardo Santos, no Lago Sul. Mas havia muitos resultados. Sem mais informações específicas, seria difícil encontrar a família certa. Os dias passaram e Pedro se integrou naturalmente à rotina da família. Ele ajudava a Marina com pequenas tarefas domésticas, brincava com Isabela e demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade. Em momentos de distração, ele mencionava detalhes de sua vida anterior: aulas de piano, viagens internacionais, escolas particulares caras. Marina começou a suspeitar que a família de Pedro era mais abastada do que ele havia inicialmente revelado. Mas isso não mudava seu carinho crescente pelo menino. Ele havia se tornado parte da família e Isabela já o tratava como um irmão verdadeiro. Uma semana após a chegada de Pedro, Marina estava assistindo ao Jornal da Noite quando uma notícia a fez congelar. A apresentadora anunciava: continua a busca por Pedro Henrique Almeida Santos, neto do presidente da República, desaparecido há uma semana de sua residência no Lago Sul. A tela mostrou a foto de Pedro. Não havia dúvida. Era exatamente o menino que dormia em sua sala. Marina sentiu as pernas tremerem. O neto do presidente estava em sua casa há uma semana e ela nem sequer desconfiara. A reportagem continuava. Pedro Henrique é filho de Eduardo Almeida Santos, empresário e filho único do presidente, e de Carla Mendes Santos. Segundo fontes próximas à família, o menino desapareceu após uma discussão familiar. A Polícia Federal está investigando todas as possibilidades, incluindo a hipótese de sequestro. Marina desligou a televisão com as mãos tremendo. Sequestro. Se descobrissem Pedro em sua casa, como ela provaria que apenas o ajudou? Quem acreditaria que uma faxineira da periferia não sabia quem era o neto do presidente? Ela olhou para Pedro, que dormia pacificamente no sofá-cama improvisado. Por uma semana, ele havia sido apenas uma criança precisando de cuidado. Uma criança ferida que encontrou refúgio em sua casa. Mas agora, a realidade pesava sobre seus ombros como uma montanha. Marina passou a noite em claro, pensando no que fazer. Pela manhã, decidiu conversar com Pedro antes de tomar qualquer decisão. Ela precisava entender melhor a situação. Pedro, precisamos conversar, disse Marina após o café da manhã, quando Isabela foi brincar no quarto. O menino a olhou com uma expressão que misturava medo e resignação. Você descobriu, não foi? Por que não me contou a verdade desde o início? Pedro baixou os olhos, porque sabia que se eu dissesse quem eu era, você me mandaria de volta imediatamente. E eu não queria voltar para lá. Pedro, sua família está preocupada. Estão procurando você em todo o país. Eles não estão preocupados comigo, respondeu o menino com uma amargura impressionante para sua idade. Eles estão preocupados com o escândalo. Meu pai só se importa com a imagem pública. Minha mãe, ela disse que eu era um erro, que arruinei a vida dela. Marina sentiu o coração partir. Tenho certeza de que ela não quis dizer isso. Quis sim. Ela sempre diz. Eles brigam por minha causa, porque meu pai queria que eu fosse diferente, mais como os outros netos de políticos, mais útil para uma imagem da família. E seu avô, o presidente? Pedro suspirou. Meu avô mal me conhece. Ele me vê algumas vezes por ano, em eventos oficiais. Sempre fico parado ao lado dele para as fotos, mas ele nunca conversa comigo de verdade. Para ele, eu sou apenas mais um acessório. Marina compreendeu melhor a situação.
Pedro não era apenas um menino rico fugindo de casa por capricho. Era uma criança emocionalmente negligenciada que encontrou em sua casa simples algo que o Palácio Presidencial não podia oferecer: amor verdadeiro e atenção genuína. Mas Pedro, você não pode ficar aqui para sempre. Eles vão me encontrar e aí eu vou ter sérios problemas. Eu sei, murmurou Pedro. Desculpe por ter colocado você em perigo. Eu queria ter uma família de verdade, mesmo que fosse por alguns dias. As palavras de Pedro tocaram Marina profundamente. Ela se aproximou e o abraçou. Você teve uma família de verdade aqui, Pedro, e sempre terá. Mas agora precisamos resolver essa situação da maneira certa. Naquele momento, Isabela apareceu na sala. Pedro, você não vai embora, vai? Pedro olhou para a menina que havia se tornado sua irmã do coração. Eu preciso voltar para casa, Isa. Mas aqui é sua casa também, protestou Isabela, com lágrimas nos olhos. Marina ajoelhou-se na altura das duas crianças. Às vezes, precisamos fazer coisas difíceis, porque são as certas. Pedro tem uma família que está preocupada com ele. Mas eles não cuidam dele direito, argumentou Isabela, com a honestidade brutal das crianças. Pedro riu através das lágrimas. Você é a melhor irmã que eu já tive, Isa. E Marina é a melhor mãe que eu poderia ter. Marina tomou uma decisão. Pedro, vou ligar para sua família, mas antes disso, você vai me contar exatamente o que aconteceu na noite em que fugiu. Pedro respirou fundo e começou a relatar. Meus pais estavam brigando de novo. Meu pai estava bêbado, gritando que minha mãe não sabia cuidar de mim, que eu estava virando um fracasso. Minha mãe começou a chorar e a gritar de volta, dizendo que nunca quis ter um filho, que eu só trouxe problemas para a vida dela. Continue, encorajou Marina gentilmente. Meu pai ficou com raiva e bateu nela. Eu tentei defendê-la, mas ele me empurrou. Aí minha mãe gritou para eu ir embora, que tudo era culpa minha, que ela queria sumir junto comigo. Então, eu peguei algumas coisas e saí. Como você chegou até aqui? Peguei um ônibus. Não sabia para onde ir. Então desci no ponto que me pareceu mais longe de casa. Caminhei até ficar cansado e me sentei na frente do primeiro prédio que vi. Estava com medo, com frio, e aí você apareceu. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, processando a história. Depois tomou uma decisão que mudaria tudo. Pedro, vou fazer o seguinte. Vou ligar para sua família, mas antes vou exigir algumas condições. Não vou simplesmente entregar você de volta para a mesma situação. O que você quer dizer? Quero conversar com seus pais e seu avô. Quero garantias de que você vai receber o tratamento e o amor que merece. E quero que você saiba que sempre terá um lar aqui conosco. Pedro a olhou com esperança renovada. Você faria isso por mim? Filho, eu faria qualquer coisa por você. Você se tornou parte da nossa família. Marina passou a tarde planejando cuidadosamente como abordar a situação. Ela sabia que não podia simplesmente ligar para a Polícia Federal. Isso poderia ser interpretado como tentativa de chantagear ou extorquir a família presidencial. Precisava de uma abordagem mais delicada. Decidiu ligar diretamente para o gabinete do presidente. Depois de ser transferida várias vezes e explicar a situação repetidamente para diferentes funcionários, finalmente conseguiu falar com alguém da alta hierarquia. Senhor, eu tenho Pedro Henrique Almeida Santos aqui comigo. Ele está bem e seguro. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio total. Senhora, a senhora está falando sério? Onde a senhora está? Não desligue, por favor. Estou falando sério. Pedro está comigo há uma semana. Eu o encontrei na porta do meu apartamento molhado e com fome. Cuidei dele porque era a coisa certa a fazer. A Polícia Federal está onde há caminho. Não se mova do lugar onde está. Esperem, eu não sou sequestradora nem nada do tipo. Sou uma mãe que ajudou uma criança em necessidade. Quero que venham, mas quero conversar com a família de Pedro primeiro. Isso não é possível.
Então, Pedro continua comigo, até que seja possível. Marina interrompeu com uma firmeza que a surpreendeu. Ele não volta para casa até que eu tenha garantias de que será bem tratado. O funcionário do gabinete ficou em silêncio, provavelmente consultando os superiores. Finalmente, voltou à linha. O presidente quer falar com a senhora pessoalmente. Eles estão indo para aí. Marina desligou o telefone e sentou-se, as mãos tremendo. Em poucas horas, o presidente da República estaria em seu pequeno apartamento na periferia. A realidade da situação finalmente a atingiu com força total. Pedro, que havia escutado a conversa, aproximou-se dela. Marina, obrigado. Ninguém nunca me defendeu assim antes. É isso que as famílias fazem, Pedro. Defendem uns aos outros. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Primeiro chegaram agentes da Polícia Federal que cercaram o prédio discretamente. Depois, carros oficiais começaram a chegar. Marina manteve Pedro e Isabela dentro do apartamento, tentando manter a calma. Quando finalmente bateram a porta, Marina respirou fundo antes de abrir. Do outro lado, estavam o presidente da República, um homem elegante de seus 60 anos, uma mulher loira e bem vestida, que devia ser a mãe de Pedro, um homem mais novo que claramente era o pai, e vários seguranças. Senhora Marina? Perguntou o presidente, com uma voz surpreendentemente gentil. Sou presidente Almeida Santos, avô de Pedro. Entrem, por favor. Marina fez sinal para que entrassem no pequeno apartamento. A diferença entre aquelas pessoas e o ambiente humilde de Marina era gritante, mas ela não se intimidou. Ela havia cuidado de Pedro como uma mãe, e isso lhe dava força. Pedro apareceu timidamente atrás de Marina. Oi, vovô. O presidente olhou para o neto e, pela primeira vez em anos, realmente o viu. Pedro estava vestindo uma das camisetas velhas de Marina, que ficava enorme nele, mas seus olhos brilhavam de uma forma que há muito tempo não brilhavam em casa. Pedro, filho, você está bem? Perguntou a mãe, Carla, com lágrimas nos olhos. Pedro hesitou antes de responder. Estou bem, mãe. Eduardo, o pai, deu um passo à frente. Pedro, você nos deixou muito preocupados. Por que fez isso? Antes que Pedro pudesse responder, Marina interferiu. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de conversar com vocês sobre Pedro. O presidente a olhou com interesse. Claro, senhora Marina. Escutamos. Pedro me contou o que aconteceu na noite em que ele saiu de casa. Ele me contou sobre as brigas, sobre como se sente negligenciado e sem amor. Cuidei dele por uma semana e posso dizer que é uma criança extraordinária, mas também uma criança ferida. Carla baixou os olhos, claramente envergonhada. Eduardo fechou o punho, mas permaneceu em silêncio. Continuem, disse o presidente. Pedro não fugiu por birra ou rebeldia. Ele fugiu porque não se sentia amado em casa. E durante esta semana já que ele floresceu, brincou, sorriu, ajudou, se comportou como uma criança normal deve se comportar. Marina fez uma pausa e olhou diretamente para o presidente. Senhor presidente, com todo respeito, seu neto não precisa de mais seguranças ou mais dinheiro. Ele precisa de amor, atenção e uma família que realmente se importe com ele. O presidente permaneceu em silêncio, por um longo momento, olhando entre Pedro e Marina. Finalmente falou. Senhora Marina, a senhora cuidou do meu neto como se fosse seu próprio filho, sem saber quem ele era, sem esperar nada em troca. Isso diz muito sobre seu caráter. Qualquer mãe faria o mesmo. Não, senhora, nem todas fariam. O presidente se virou para o filho. Eduardo, você e Carla precisam conversar seriamente sobre como estão criando Pedro. Pai, você não entende a pressão. Não, o presidente interrompeu com firmeza. Nenhuma pressão justifica negligenciar uma criança. Pedro é meu neto, mas antes de tudo, ele é uma criança que precisa de amor e estabilidade. Carla começou a chorar.
Eu não queria dizer aquelas coisas. Eu estava nervosa, com raiva do Eduardo. Pedro se aproximou hesitantemente da mãe. Mãe, você realmente me odeia? Carla se ajoelhou e abraçou o filho. Não, meu amor, eu não te odeio. Eu te amo muito. Mãe, só estava muito confusa e magoada. Desculpa por ter dito aquelas coisas horríveis. Eduardo também se aproximou. Pedro, pai, também pede desculpas. Nós erramos muito e você não merecia passar por isso. Marina observava a cena com um misto de esperança e preocupação. As palavras eram bonitas, mas ela sabia que mudanças reais levariam tempo. O presidente se dirigiu a Marina novamente. Senhora Marina, como podemos agradecê-la por cuidar do Pedro? Não precisa me agradecer, só quero que cuidem bem dele. Eu gostaria de fazer algo pela senhora e sua filha. Marina balançou a cabeça. Não fiz isso esperando recompensa. Eu sei, mas uma pessoa como a senhora merece reconhecimento. Que tipo de trabalho a senhora faz? Sou faxineira e atendente de lanchonete. O presidente ficou pensativo. A senhora tem estudo? Terminei o ensino médio, mas nunca tive oportunidade de fazer faculdade. Gostaria dessa oportunidade? Marina olhou para Isabela, que observava tudo com olhos arregalados. Sempre sonhei em estudar pedagogia. Então vai estudar. Vou providenciar uma bolsa de estudos integral para a senhora e um emprego no Ministério da Educação para que possa sustentar sua família enquanto estuda. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor presidente, isso é demais. Não, senhora Marina. É o mínimo que posso fazer por alguém que cuidou do meu neto quando eu falhei em protegê-lo. Pedro se aproximou de Marina e a abraçou. Obrigado por tudo, Marina. Você me mostrou o que é ter uma família de verdade. Você sempre terá uma família aqui, Pedro. Sempre. Isabela, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Pedro, você pode vir nos visitar? Pedro olhou para os pais e o avô. O presidente respondeu. Claro que pode. Na verdade, acho que seria bom para Pedro passar alguns fins de semana aqui, se a senhora Marina concordar. Seria um prazer, respondeu Marina. Nos meses seguintes, a vida de todos mudou significativamente. Marina começou a estudar pedagogia na Universidade de Brasília, trabalhando durante o dia no Ministério da Educação, em um programa para crianças carentes. Isabela foi transferida para uma escola melhor, onde tinha todas as oportunidades que Marina sempre sonhou dar à filha. Pedro passou por terapia familiar com os pais e gradualmente a família começou a se curar. Eduardo parou de beber e começou a passar mais tempo com o filho. Carla descobriu que gostava genuinamente da maternidade quando não estava sob pressão constante. O presidente, tocado pela experiência, iniciou um programa nacional de apoio a mães solteiras, fornecendo bolsas de estudo e oportunidades de trabalho. Marina se tornou embaixadora do programa, contando sua história pelo país. Mas o mais importante de tudo, Pedro passou a dividir seu tempo entre as duas famílias. Durante a semana, vivia com os pais no Lago Sul, frequentando terapia, reconectando-se com eles. Nos fins de semana, ficava com Marina e Isabela, onde podia ser simplesmente uma criança normal. A sala de Marina ganhou uma nova foto. Pedro, Marina e Isabela juntos no parque, todos sorrindo genuinamente. Era uma imagem que representava perfeitamente o que havia acontecido. O amor verdadeiro não conhece classes sociais e, às vezes, as famílias se formam de maneiras inesperadas. Um ano depois, durante uma entrevista para um programa de televisão sobre o programa de apoio a mães solteiras, Marina foi perguntada sobre aquela noite chuvosa que mudou tudo. Você alguma vez se arrependeu de ter aberto a porta para Pedro? Marina sorriu, olhando para Pedro e Isabela, que brincavam nos bastidores do estúdio. Nunca. Aquela foi a melhor decisão que já tomei na vida.
Pedro não era apenas uma criança que precisava de ajuda. Ele era o filho que meu coração estava esperando, mesmo sem saber. E o que você diria para outras pessoas que possam se encontrar em situações similares? Que o amor verdadeiro não custa nada, mas vale tudo. Quando abrimos nossos corações para ajudar uma criança, não estamos apenas mudando a vida dela, estamos mudando a nossa própria vida e, às vezes, mudando o mundo. Pedro, ouvindo a conversa, correu até Marina e a abraçou forte. Eu te amo, mãe Marina. Eu também te amo, meu filho, para sempre. E assim, uma noite chuvosa, que começou com uma criança perdida no corredor, se transformou em uma história de amor, família e segundas chances que tocou o coração de todo um país. Marina aprendeu que, às vezes, os maiores tesouros vêm disfarçados de problemas. E Pedro descobriu que o amor verdadeiro não precisa de palácios. Ele precisa apenas de corações abertos. A família que se formou naquela pequena sala continuou crescendo e se fortalecendo, provando que o sangue pode fazer parentes, mas o amor é que faz famílias. E em um mundo onde tantas crianças precisam de amor e tantos corações precisam de propósito, a história de Marina e Pedro serve como um lembrete de que todos nós temos o poder de mudar uma vida. E às vezes, essa vida acaba sendo a nossa própria.